Vamos então com o próximo assunto aqui no nosso jornal para falar sobre os Estados Unidos. Eleitores da Geórgia votam hoje para definir a disputa por 2 vagas ao Senado americano, que essas vagas vão determinar o equilíbrio do poder em Washington nos próximos dias. A vitória dos candidatos democratas dará ao presidente eleito Joe Biden o controle sobre o Congresso do país. Já o contrário fará com que ele tenha de negociar muito mais com o Senado, que estaria sob controle dos republicanos. A importância dessa disputa levou Trump e Biden à Geórgia para fazer campanha. Na capital dos Estados Unidos, então, nós conversamos com Núria Saldanha, nossa correspondente. Tudo bem, Núria? Bom dia para você, apesar de estar bem escuro aí ainda onde você está. O que a gente pode destacar, então, dos eventos dos dois no estado da Geórgia? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Essa disputa pelas 2 vagas ao Senado pela Geórgia ficou para o segundo turno, porque os candidatos não conquistaram a maioria dos votos lá na eleição de novembro. E ela é importante, sim, porque ela vai determinar o controle do legislativo aqui no país. Os democratas já têm maioria na Câmara, mas precisam de 2 vagas para conquistar a maioria no Senado. Então, eles precisam levar essas 2 vagas do Senado da Geórgia para conquistar 50 vagas no Senado das 100, né, que são o total de vagas aqui no país. E aí, em caso de empate em alguma matéria que deva ser passada, quem dá o voto de Minerva é a vice-presidente eleita, Kamala Harris, porque aqui nos Estados Unidos o vice-presidente do país também é o presidente do Senado. Bom, Joe Biden e Donald Trump foram ao estado fazer campanha para os candidatos dos seus partidos. Joe Biden disse que eleger os democratas significa um Corona Voucher maior aos americanos no valor de $2.000. O aprovado agora é de $600. E o presidente Donald Trump voltou a falar sobre aquelas alegações falsas dele de que a eleição foi roubada nos Estados Unidos, de que houve fraude eleitoral, de que as autoridades não estão dando bola para isso, mas, na verdade, justiças estaduais e também o Departamento de Justiça norte-americano investigaram essas alegações de fraude do presidente Donald Trump e de parte do Partido Republicano e não encontraram irregularidades. Joe Biden venceu a eleição aqui nos Estados Unidos por uma margem grande, viu, Elisa e Rafael? Agora, Núria, essa campanha e a eleição, o segundo turno da eleição para o Senado na Geórgia, acontece em meio a essa repercussão tremenda daquela ligação do presidente Trump, forçando o encontro de votos que fariam com que ele virasse a eleição na Geórgia. Ele perdeu a eleição na Geórgia por uma diferença pequena de votos para Joe Biden, mas perdeu e ele foi flagrado naquela ligação obtida pelo Washington Post, conversando com um republicano na Geórgia, responsável pelo processo eleitoral, recomendando a ele que achasse esses votos sob pena de ser punido pela justiça, enfim, fazendo ameaças na cara dura, como costumam dizer, né? O impacto dessa ligação na eleição da Geórgia é observado por analistas aí nos Estados Unidos? Olha, o Partido Republicano está dividido em relação a isso. Tem aqueles republicanos que acreditam que o presidente Donald Trump passou do limite, né, que está cometendo algum tipo de crime eleitoral e ameaçando a democracia norte-americana, quando liga para o secretário de Estado da Geórgia e pede 11.780 votos, que ele encontra esses votos, quando a diferença de Biden foi 11.779 votos para levar essa eleição, mas ele tem apoio de um grande grupo de republicanos também, que sustentam essa ideia de que a eleição foi fraudada aqui nos Estados Unidos. Os democratas pediram ao FBI, que é a Polícia Federal norte-americana, para investigar essas alegações, mas não há um consenso entre legisladores aqui do país se o presidente cometeu uma fraude eleitoral ou não, se ele cometeu um crime eleitoral ou não ao pressionar essa autoridade da Geórgia. Agora, os republicanos também vão reforçando o apoio ao presidente Donald Trump. Subiu de 11 para 14 o número de senadores que dizem que amanhã, no dia 6 de janeiro, numa sessão conjunta do Congresso que vai ratificar aí a vitória de Biden, vão votar
contra a certificação do nome dele como presidente dos Estados Unidos. Então, os republicanos amanhã vão dar trabalho ainda aos democratas do Congresso nessa sessão conjunta que só confirmaria o nome de Joe Biden. Eles se preparam para pedir aí uma comissão independente para avaliar de novo esses estados que já tiveram votos recontados, como é o caso da Geórgia também. Isso não deve mudar o resultado eleitoral, mas pode sim atrasar um pouco a confirmação do nome de Joe Biden. Volto com vocês por aí. Obrigada, Núria. Núria Saldanha falando conosco ao vivo de Washington, nossa correspondente nos Estados Unidos.